Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Assentado mesmo, tome a sua Bíblia, o Evangelho de Mateus, capítulo de número 18, dos versos 23 a 35. E leremos mais alguns textos para meditarmos na palavra de Deus esta noite. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 18, leremos dos versos 23 até o verso de número 35. Diz a palavra do Senhor assim: Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado seu senhor, o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes a cada um ao seu irmão as suas ofensas. Vamos a Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 17, versos 3 a 6. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 17, os versos 3 a 6. De novo, Jesus falando sobre o mesmo tema. Ele diz: Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda, direis a este monte, a esta amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, ela vos obedeceria. Vamos a Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3, dos versos 12 a 14. Colossenses, carta do apóstolo São Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3, dos versos 12 a 14. O apóstolo Paulo, falando aos irmãos, ele diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro,
Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Amém. Glória a Deus. Um teólogo muito conhecido, C.S. Lewis, teólogo irlandês, ele disse que é mais fácil falar sobre perdão do que perdoar. É fácil falar sobre perdão até ter alguém para perdoar. Amar a todos é fácil. O desafio é amar quem nos persegue. Dizer que a gente ama todo mundo é muito fácil, mas amar quem nos persegue. Alguém disse assim: eu amo a humanidade, mas eu não tolero as pessoas. E parece ser esta uma prática recorrente, porque é um fato. Nós decepcionamos as pessoas e as pessoas nos decepcionam. Às vezes nós geramos uma expectativa e, na verdade, o que nos frustram, eu penso que a grande maioria das vezes não são as pessoas, mas são as nossas expectativas. Você já parou para pensar que às vezes a gente deposita uma expectativa muito grande numa pessoa e a nossa expectativa é frustrada? Não foi a pessoa que nos frustrou, mas a nossa expectativa. Então, as pessoas, por causa das nossas expectativas, nos roubam a alegria. Sofremos mais por causa das pessoas do que pelas circunstâncias adversas da vida. Vivemos em um mundo doente, é verdade, ferido, cheio de mágoas entre as nações, mágoas entre as tribos, entre famílias. Hoje o divórcio chega a um número assustador de quase 50% dos casamentos. E o divórcio é fruto da dureza do coração, ou seja, da incapacidade de perdoar. Porque casamento reclama perdão quase que diariamente. Então, a falta de perdão gera divórcio. E eu sou arriscado a dizer aqui esta noite de que o pecado mais presente na igreja é o pecado da mágoa. Talvez eu exagere em dizer isso, mas é o que me parece ser o pecado mais recorrente. Porque quem não perdoa adoece, fica doente. Enfim, aí você vai me perguntar, mas por que nós devemos perdoar? Vamos lá então ao texto de Colossenses que nós lemos. Vamos começar pelo último texto. Porque faz parte da natureza de Deus perdoar. Verso de número 13, aí Colossenses 3:13. Suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, assim como Cristo vos perdoou. Ser cristão é ter uma nova natureza, uma nova mente, um novo coração, uma nova vida. Então, perdoar é pertencer à família de Deus. Perdoar é pertencer à família do Senhor Jesus. Porque, e o texto diz aqui, perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro. Por que temos queixa uns contra os outros? Porque ainda não chegamos no céu. Nós estamos aqui na terra. E aqui nós falhamos uns com os outros. Eu falho, tu falhas, ele falha, nós falhamos, vós falhais. Todos nós falhamos. Então, é por isso que precisamos exercitar o perdão. Se somos da família de Deus, devemos perdoar, diz o verso de número 13 ainda,
como Cristo vos perdoou. Por que nós devemos perdoar? Porque fomos muito perdoados. A igreja é a comunidade dos perdoados. É a comunidade daqueles que foram perdoados por Jesus, que tiveram seus pecados perdoados, as suas dívidas canceladas. Esta é a igreja. A igreja é a comunidade dos que foram perdoados, como Deus nos perdoou completamente, de tudo, eternamente, para sempre. Nós somos perdoados. Deus apagou, afastou, desfez, esqueceu, sepultou no mar os nossos pecados. Nós somos uma comunidade de gente perdoada. Somos perdoados. Então Jesus ilustrou aqui na parábola de Mateus 18, a parábola do credor incompassivo. E esse é um texto importante para nós, porque havia um homem que devia 10.000 talentos, que foi perdoado. Esse homem que recebeu o perdão de 10.000 talentos, tinha alguém que devia para ele 100 dinheiros, e ele não quis perdoar. Ele foi muito perdoado, mas não quis perdoar pouco. Então o primeiro servo nessa história é retratado como um devedor ao rei de 10.000 talentos. O salário normal de um trabalhador no tempo de Jesus era na faixa de 1 denário. 1 denário, um dinheiro, em algumas traduções diz 1 dinheiro, era o salário de um trabalhador, a diária de um trabalhador. E na taxa de câmbio daquele tempo, precisava de 6.000 denários para fazer 1 talento. Então imagine, um homem, um trabalhador normal, levaria quase 20 anos para ganhar 1 talento. Quase 20 anos para ganhar 1 talento. O homem devia 10.000. Observe a quantidade. Era muito dinheiro. E simplesmente não tinha como pagar essa dívida. Como é que esse homem ia pagar 10.000 talentos? Era impossível. Mas diante do Senhor, diante do rei, ele recebeu o perdão da sua dívida, dos seus 10.000 talentos. Quando ele sai da presença do rei, ele encontra o servo que devia 100 dinheiros, equivalente a 2, 3 meses. Mas ele devia pelo menos 200 anos de trabalho, e ele foi perdoado integralmente, totalmente. Mas ele se recusou a perdoar o seu conservo diante do valor que ele devia. Era uma quantidade irrisória, mas enfim, ele não quis perdoar. Então a recusa, ele se recusou a perdoar, e a recusa de perdoar traz sérios prejuízos. E o texto diz aqui que por ele ter se recusado a perdoar, colocou o seu conservo na prisão. Ele diz o verso 30, Ele, porém, não quis ouvir o homem, o clamor do homem. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Até que pagasse a dívida. O rei ficou sabendo disso, trouxe ele de volta, e disse: servo malvado, eu perdoei-te toda aquela dívida, mas tu não teve compaixão do teu companheiro? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo. Eu fico pensando sempre que essa história termina e o servo dos 100 dinheiros não é liberto da prisão, ele continua na prisão. Continua preso. Não seria mais bonito se a história terminasse com esse homem sendo livre? Mas ele continua na prisão. Por que ele continua na prisão? Porque
Só você tem poder de soltar. Só você tem poder de soltar quem te prende. Só eu posso soltar quem me prende. Não tem como alguém que eu odeio, que eu tenho mágoa, outro soltar ele por mim. Só eu posso soltar. Só eu posso liberar. Então, e essa prisão aqui, para mim, ela é muito mais figurativa, é muito mais prisão de mente, de emoção, é muito mais prisão de alma, do que prisão física. Porque, eu vou ser sincero para vocês, eu já tive meus dias de raiva e já tive inimigos também. E é terrível quando você não perdoa. Sabe quando você vai deitar e aquele sujeito, quem você não quer perto de você, está do teu lado? Você vai almoçar, e na hora que você vai pegar a primeira colherada, o sujeito está sentado com você à mesa. Você acorda de madrugada, e de quem menos você quer lembrar, está lá o sujeito no quarto com você. Ah, é terrível. Só você tem o poder de liberar. Só você tem o poder de soltar. Ninguém vai poder soltar por você. O homem continua na prisão. Quer dizer, só aquele que estava prendendo ele tinha poder de soltar. Só você tem poder de soltar a quem te prende. Então, enquanto você não libera o perdão, você continua sofrendo. Você continua na prisão. Então, a falta de perdão traz prejuízos. Diz Jesus em Marcos 11, 25, e quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Irmãos, perdão é uma via de mão dupla, vai e vem. Não tem como eu querer que Deus me perdoe se eu não perdoar. A oração do Pai Nosso, lembra lá? Perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos. Assim como nós, quer dizer, com a mesma força, com a mesma intensidade, com o mesmo poder que eu perdoo, eu quero receber o teu perdão. Se eu interrompo o fluxo do perdão de Deus, do perdão para a vida de alguém, eu interrompo o fluxo do perdão de Deus para mim. Então o perdão é uma via de mão dupla, vai e vem, vai e vem. Se eu não perdoo, não recebo perdão. Isso é Bíblia. Quem não perdoa, Jesus chega a dizer que, Mateus 5, 23, se trouxer a tua oferta e te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai, reconcilia com ele. Mateus 6 e 12, a oração do Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, ou aos nossos devedores. Quem não perdoa é flagelado pelos atormentadores, diz aí o verso de número 34, Mateus 18, 34, do texto que lemos, e indignado seu Senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Os atormentadores aqui, irmãos, é isso que eu falei agora há pouco, quer dizer, a pessoa está ali atormentando você. Aí alguém vai dizer assim, mas perdão, aquele fulano não merece. Como é que eu vou perdoar alguém que não merece? Claro que não merece. Se fosse merecimento, não era perdão. Entende? O fulano não merece, mas você merece. Você merece dormir em paz. Você merece almoçar em paz. Você merece tomar o seu café da manhã em paz. Então libere perdão porque você merece. Não é o fulano que merece, é você. Fique em paz. Você precisa ter paz enquanto você não perdoar. Enquanto eu não perdoei,
Enquanto eu não liberei perdão, eu não tive paz, eu não almoçava em paz, eu não dormia em paz, eu não andava em paz, eu andava feito doido. Sabe, tinha um sujeito que me atormentou tanto a vida, que eu andava falando pela rua sozinho, feito doido. Esse cara é louco. Eu estava xingando o sujeito, eu estava dirigindo, falando, xingando o abençoado, estava ficando doido. Ele não merece? Nunca mereceu, mas eu mereço viver em paz. Solte. Mas não é fácil perdão. Claro que não é fácil. Se fosse fácil, não era perdão. Você acha que custou quanto para Deus perdoar você? Custou a morte do seu filho. Custou muito caro. Perdão é caro. Não é barato, não. Então, quem não perdoa é flagelado. E o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 2, verso 10, e a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós eu fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Vamos perdoar para não ser vencido por Satanás. O perdão, irmãos, a terapia do perdão. Há pessoas emocionalmente doentes, porque nunca se perdoaram também. Filipenses, o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3, verso de número 13, ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. Há pessoas emocionalmente doentes porque nunca se perdoaram por coisas do passado. O apóstolo Paulo diz que teve as suas memórias curadas. Paulo era um homem que tinha tudo para sofrer pelas coisas erradas que fez no passado, pelos crentes que ele matou, que ele perseguiu. Ele diz que ele chegou a fazer crente blasfemar do nome de Jesus, e essas lembranças talvez atormentasse a sua vida, mas ele diz: essas coisas ficaram para trás. Nós precisamos entender, meus irmãos, que Deus nos perdoou, nós precisamos nos perdoar também. Nós não precisamos ficar sofrendo com as nossas culpas do passado, com erros do passado, com falhas do passado. Se Jesus já nos perdoou, vamos olhar para frente, viver uma vida saudável, abençoada. Os erros do passado são do passado, e há um ditado popular que diz que águas passadas não movem moinhos. É para frente que a gente olha, é para frente que a gente anda. Os erros do passado ficaram enterrados no passado, nós olhamos para frente. Mas há pessoas doentes que vivem cativas por causa das mágoas do passado. Deixe o passado no seu lugar, passado é passado, olhe para frente. Jesus tem vida nova para nos dar. É preciso alguns princípios do perdão, irmãos. Lucas 17, no texto que nós lemos aqui, Lucas 17, verso 3, Jesus começa falando desta parábola, dizendo assim: olhai por vós mesmos. Olhai por vós mesmos. Antes de falar de perdão, Jesus diz: olhai por vós mesmos. Olhe para a tua alma, olhe para o teu coração, olhe para as tuas emoções feridas, olhe por você. Olhai por vós mesmos. Então precisamos ter cautela para não sermos injustos e esmagarmos a cana quebrada. A mulher adúltera foi apanhada pelos fariseus como um objeto, foi trazida à presença de Jesus, mas foi
tratada por Jesus como uma pessoa que merecia o seu amor, o seu cuidado. Jesus restaurou Pedro, não condenando Pedro, não expondo Pedro ao ridículo, mas perguntando a Pedro naquele dia: Pedro, tu me amas? Quando Jesus ressuscitou e apareceu às mulheres, eu fico imaginando que Pedro, depois de ter negado Jesus 3 vezes, dizendo que não o conhecia, na presença de Jesus, Jesus viu isso, né, antes de ser levado à cruz. E aí na manhã de domingo vem a notícia: Jesus ressuscitou. Eu fico imaginando assim Pedro pensando com ele mesmo: se é verdade que Jesus ressuscitou, Jesus nunca mais vai querer olhar para mim. Eu neguei ele quando ele mais precisava. Eu tinha dito a ele minutos antes que eu morria por ele, que eu ia para onde ele precisasse, eu estava com ele. Mas na hora que ele precisou de verdade, eu neguei. Então, se ele ressuscitou, ele nunca mais vai querer olhar para mim. Mas quando Jesus ressuscita e fala às mulheres, Jesus dá um recado às irmãs, dizendo assim: dizei aos meus discípulos e a Pedro que eu vou adiante deles na Galileia. Vão para lá que eu estou esperando. Diga aos meus discípulos e a Pedro. É interessante que Jesus destaca só o nome de Pedro, para dizer assim: Pedro, vai para lá também. Eu quero te ver na Galileia. E chegando lá, Jesus pergunta a Pedro 3 vezes. Lembra que Pedro negou Jesus 3 vezes? Jesus pergunta a ele 3 vezes: Pedro, tu me ama? Isso é claro, Senhor. Jesus olha e diz: não, Pedro, você não entendeu. Tu me ama? Claro, Senhor, claro que eu te amo. Não, Pedro, pensa direito. Tu me amas? Nessa hora Pedro tem um choque e diz: que razão tem Jesus para acreditar que eu amo ele? Que razão Jesus tem para acreditar na minha palavra? Eu menti para ele sexta-feira, menti para ele 3 vezes, agora domingo, 3 dias depois, que razão tem Jesus para acreditar na minha palavra? Então nessa hora as lágrimas descem, e ele diz a Jesus: Jesus, eu não posso te enganar, não tem como eu mentir. O Senhor conhece todas as coisas, e o Senhor sabe que no meu coração tem amor. Nesta hora, então, Pedro faz a reflexão, e Jesus diz: muito bem, Pedro, apacenta os meus cordeiros, segue na lida, continua, você está perdoado, você é meu amigo, vamos junto. E faz de Pedro um dos maiores apóstolos da cristandade. Então Jesus restaurou Pedro, não condenou Pedro, não expôs Pedro, mas tratou do coração de Pedro. Lucas 17, verso 3: olhai por vós, se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhes. Alguém diz que o tempo é um santo remédio, mas o tempo não é. Em muitos casos, o tempo não é um santo remédio. Os irmãos de José, por exemplo, 22 anos depois, eles estavam atormentados pelo que eles haviam feito com José, embora não sabendo que José era o governador do Egito, que falava com eles, mas eles estavam ali atormentados. Passou tanto tempo, 22 anos depois, a consciência deles estava doendo, atormentado pelo que eles haviam feito. Então,
É preciso tratar. Por isso Jesus diz: olhai por vós mesmos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende. E precisa haver esse confronto. O silêncio não é a voz do perdão. O confronto precisa ser feito com atitude de amor. A palavra repreender, aqui no original, é consolar. Gálatas capítulo 6, verso 1, mostra como nós devemos confrontar uns aos outros, né? É com consolo, com arrependimento. Então a mesma língua que feriu, deve também passar o bálsamo de Gileade, mas não cobrar mais a dívida do outro, não lançar mais no rosto do outro aquilo que se perdoou. Perdoar é ficar livre e deixar o outro livre também. As características do perdão, verso de número 4, Lucas 17, verso 4. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. O perdão às vezes é unilateral. A pessoa quer o nosso perdão, então nós tiramos a farpa da mágoa do nosso coração e não nos deixamos azedar por causa da mágoa. O perdão restaura os laços quebrados. O perdão não apenas zera as contas do passado, mas restaura plenamente o relacionamento no presente. Por exemplo, o filho pródigo, foi restaurado totalmente pelo pai. E o perdão é transcendente. Verso de número 5. Disseram então, Lucas 17, verso 5, disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. Só o Senhor pode nos capacitar a perdoar. Só Jesus pode curar o nosso coração da mágoa. Irmãos, nós não perdoamos porque somos bonzinhos. Porque se depender de nós, da minha carne, da minha vontade, eu quero que o meu inimigo se dê mal, que aquele que me tratou mal também acabe mal. Essa é a minha vontade. Eu não posso dizer que eu sou anjo, que eu não tenho esses desejos, porque eu tenho. Mas é Jesus, só Jesus pode nos ajudar a perdoar. Eu lembro que há muitos anos atrás, na primeira igreja que eu dirigi, eu era presbítero ainda, e eu ministrava num culto desse, um tema desse, não exatamente essa palavra, mas falava sobre perdão. E no final do culto, uma irmã veio muito brava falar comigo. E ela chegou assim, com o dedo em riste, apontando para mim. Você não deve ter problema na vida. Afinal de contas, você é pastor. Acho que você não tem problema. Porque se você tivesse um problema, você não falaria isso que você está falando aí. Porque você não sabe o que fulano me fez e como é que eu vou perdoar? Eu falei: Jesus, e agora? Como é que eu saio dessa? Porque como é que eu vou perdoar alguém que fez tanto mal? E aí conta a sua história. E naquela hora, uma estratégia de Deus assim, porque essas coisas a gente não está preparado para ouvir. Eu disse: irmã, nós não perdoamos porque somos bons. É o Espírito Santo que nos ajuda a perdoar, e é em oração que nós vamos perdoar. Então vamos fazer um combinado. A senhora vai estar em oração na sua casa, e eu na minha casa eu vou estar orando pela senhora, 1 hora de oração nessa questão. E a senhora vai orar pela pessoa que lhe ofendeu, por essa pessoa que a senhora está com mágoas no coração. A senhora vai orar por ela, e eu vou estar orando pela senhora. Combinamos o horário da oração e estamos orando. Na semana seguinte, não chegou a dar os 10 dias que havíamos combinado,
Na semana seguinte, a irmã chegou, já mais sorridente, alegre, para contar o que havia acontecido. E ela disse: pastor, fiz o combinado. Fui para a oração e comecei a orar e agradecer a Deus, e enfim, fazer aquela oração rotineira. E aí eu lembrei daquela pessoa, e nesse momento eu orar por ela, para que Deus abençoasse, e só de lembrar, eu fiquei com raiva, e a oração acabou. Para Deus perdoar, Deus tem que matar esse fulano, como é que Deus vai abençoar ele? Dia seguinte, ela volta para a oração, no mesmo horário, e começa a orar, e vai orando, e aí lembra do fulano, e diz: Senhor, não dá, Deus tem que matar mesmo, não, como é que Deus vai abençoar? Deus tem que matar esse sujeito. Terceiro dia de oração, e ela está orando, propósito, e ela disse que vai, e daí disse: Senhor, e aí parou, e ela disse, e eu consegui dizer: Senhor, abençoe o fulano de tal. E quando eu consegui pronunciar o nome, ela diz: eu desabei no choro, a minha alma ficou lavada, eu fiquei livre desse sentimento de mágoa, de tristeza, de frustração. E eu disse: irmã, não foi você que perdoou, foi o Espírito Santo, liberou o fluxo, sabe aquilo, o perdão de mão dupla? Estava trancado uma das vias, quando liberou o perdão de Deus também sobre a sua vida. Nós só somos o canal do perdão de Deus, irmãos, nós não podemos interromper essa via de mão dupla. Então, quando o Espírito Santo flui em nós, nós perdoamos, não é porque somos bons, é porque o Espírito Santo está trabalhando em nós. Quem perdoa é o Espírito Santo, é Ele que atua em nós, não é a nossa bondade, não é a minha vontade, porque a minha vontade, é que Deus mande um raio, né? Deus manda um raio. Lembra lá dos discípulos de Jesus, os samaritanos? Chegam à noite numa aldeia de samaritanos para pernoitarem ali. E os samaritanos dizem: não, nós não queremos vocês aqui. E aí chega Tiago e João, os dois melhores, os dois top dos top, os mais tops dos discípulos. Tiago e João, apóstolo do amor, que repousa a cabeça no peito de Jesus, o discípulo a quem o Senhor amava, chega para Jesus e diz: Senhor, se tu quiseres, a gente manda descer fogo do céu aqui, e manda matar todo mundo. E aí eles usam até a Bíblia, dizendo: Elias fez isso, se o Senhor quiser a gente faz também. É facinho, a gente faz churrasco de samaritano aqui hoje. Jesus diz, olha para eles e diz: meus filhos, vocês não sabem de que espírito sois. O Filho do Homem não veio para matar samaritanos, veio para salvar samaritanos. Vamos para outra aldeia. E é interessante que o texto diz ali que eles foram para outra aldeia. Que aldeia era essa? Não sei, a Bíblia não diz. O fato é que tinha outra aldeia para eles passarem a noite. Às vezes a gente fica brigando por essa aldeia. Deus tem outra aldeia, vai passar a noite em outra aldeia, vai dormir em paz. Não fique brigando pela aldeia. Deus sempre vai providenciar uma aldeia para você passar a noite em paz. Vamos em frente, processo do perdão. Romanos capítulo 12, verso 17. Vamos achar aqui na Bíblia, Romanos capítulo 12. Verso 17. A ninguém tornais mal por mal. A ninguém.
a ninguém torneis mal por mal. Rejeite a ideia da desforra. Jesus nunca revidou ultraje com ultraje. José, lá no Egito, quando os irmãos chegam na presença dele, ele diz assim: não se preocupem com o que vocês fizeram comigo. Deus, na verdade, usou essa situação toda para abençoar a minha vida. Vocês estão preocupados com o quê? O que vocês fizeram, vocês acharam que fizeram mal para mim. Deus, na verdade, usou isso para me abençoar. Existem situações na vida, irmãos, que a gente não entende, que a gente não compreende, que a gente, por a gente ser limitado, não é? A gente só conhece o dia de hoje, a gente não sabe o dia de amanhã. Mas existem situações na vida que Deus prepara para nos abençoar. Eu creio nisso piamente. Eu não sou mais crente do que ninguém, irmãos. Dos pecadores eu sou o principal. Quem sou eu na ordem do dia para falar de espiritualidade? Mas tem uma coisa que eu aprendi, que quando as coisas começam a ficar difíceis, Deus quer nos abençoar. Eu falo isso para minha esposa sempre. Quando a coisa complica, Deus está achando um jeito de nos abençoar. Porque Deus usa situações e circunstâncias da nossa vida para nos abençoar. Quando você acha que deu tudo errado, lá está a mão de Deus querendo abençoar você. Quando você acha que tudo deu errado, Deus está querendo te abençoar. Deus usa as circunstâncias da nossa vida para nos abençoar. Então não se preocupe com as coisas quando dão errado. Não guarde mágoa no seu coração. Deus está querendo te abençoar. Deus está providenciando algo bom para você. Deus está querendo trabalhar na sua vida de uma forma diferente. Solte as amarras que te prendem e vá em frente em nome de Jesus. Deus tem coisa boa para você. Não sofra com as coisas do passado. A ninguém torneis mal por mal. Evite as desculpas, as racionalizações. Ninguém é perfeito. Errar é humano. E é justamente porque somos imperfeitos é que precisamos pedir perdão. Porque nós não somos perfeitos. A ofensa, às vezes, foi tão pequena. Os grandes problemas, eu falei aqui de casamento, né? E os grandes problemas conjugais são formados por pequenos problemas não resolvidos. Pequenos problemas. Uma vez eu recebi uma ligação de um casal que estavam quebrando tudo em casa. A coisa estava feia lá. E meu Deus do céu, e vamos separar, e aquela coisa, e pá. Fui lá para aconselhar o casal, para ouvi-los. E eu descobri que a briga toda do casal, que estava para separar, era a forma como o irmão cortava a melancia. Estava dando separação. Foi Jesus dos crentes. Irmãos, claro que isso aqui... Mas existe tanta coisa pequena que faz com que as coisas não deem certo, não é? Que os problemas não sejam resolvidos, são as pequenas raposinhas. Um pouquinho de cada vez, e quando você vê, a coisa cresceu. Problemas que aconteceram há tanto tempo. Não, o tempo não cura, como eu disse, o tempo não cura memórias amargas. Esaú e Jacó, depois de 20 anos, a consciência de Jacó ainda estava pesada com o seu irmão Esaú. E é preciso a gente pedir perdão. É preciso entender que nós erramos, nós falhamos. Já ouvi gente dizer assim, não, eu estava errado, mas você estava mais errado ainda. E o mais provável é que, em vez de curar essa relação, ela fique mais problemática ainda. É preciso pedir perdão.
evite desculpas, né? Racionalizações. E já ouvi gente dizer assim, mas a pessoa não vai me entender. Se eu chegar a falar com ela, a pessoa não vai me entender. Vai sim. Vai te compreender sim. Se você for com atitude correta, com palavras corretas, a Bíblia diz que a palavra branda desvia o furor. Já ouvi gente dizendo assim, vou deixar para depois. A procrastinação adoece ainda mais as relações. Já ouvi gente dizendo, não, nunca mais vou falar, não quero mais saber. Vou deixar para lá, está tudo certo. Isso também é meio arrependimento. Existem formas corretas de pedir perdão e existem formas erradas de pedir perdão. Então, que Deus nos ajude a compreender a sua palavra, que Deus nos ajude a ir direto ao assunto. O filho pródigo ensaiou o seu pedido de perdão ao pai e ele diz, pai, pequei contra ti e contra o céu. Ele não deu desculpas, ele estava descontente há bastante tempo, mas quando ele chega para pedir perdão, ele diz, pai, pequei contra ti. Então, irmãos, se for preciso pedir perdão, vamos direto ao assunto. Chega, meu irmão, me perdoe, eu estou errado. Pronto. Porque às vezes a gente quer florear a coisa, cheio de sentimentos, né? A gente é cheio dessas coisas. Dentro de nós somos cheios dessas coisas. De querer dizer, eu fiz isso porque você fez aquilo, e a coisa às vezes acaba complicando ainda mais. Seja como o filho pródigo. Pai, pequei contra ti, contra o céu, tenha misericórdia de mim, me ajude. E o pai o abraçou, e o restaurou, e o abençoou. É assim que Deus quer fazer conosco também. Que Deus nos ajude a entender a sua palavra, porque o Senhor quer abençoar. Aquele que perdoa é abençoado pelo Senhor, recebe de Deus a bênção. Então, seja humilde, né? Não esbanje as suas virtudes, porque todos nós temos as nossas falhas. Lembra de Estevão, quando estava lá sendo apedrejado? Estevão orou, Senhor Jesus, não impute a eles esse pecado. Como uma oração dessa, irmãos, diante de Deus, no momento daquele, chegar diante de Deus e dizer, Senhor, perdoe esses homens, não impute a eles esse pecado. Esse é o perdão de Deus. Só o Espírito Santo pode fazer isto em nós. Só alguém cheio do Espírito Santo. Que o Espírito Santo nos ajude a libertar o nosso coração, a nossa alma, que as nossas tristezas sejam tiradas pela presença do Espírito Santo. Seja como for a sua situação esta noite, deixe que o Espírito Santo trabalhe no seu coração. Deixe que o Espírito Santo ministre essa palavra na sua vida. Deixe que o Espírito Santo trabalhe em você. Eu sei que não é a sua bondade, não é a sua capacidade, não é a sua força, não é a sua intelectualidade, não é o seu poder, mas é a presença do Espírito Santo trabalhando em nós, que nos ajuda a perdoar, para que você possa dormir em paz, para que você possa almoçar em paz, para que seu café da manhã seja regado com a presença de Deus e que você tenha a alegria do Espírito Santo na sua vida, que você viva em paz. O propósito de Deus é que você viva abençoado. Solte quem te prende, desamarre quem te prende. Não leve aos atormentadores, mas que o Espírito Santo de Deus te dê a paz na sua alma e no seu coração, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor nesta hora. Vamos estar em pé. Aleluia, glória a Deus. Alguns pedidos de oração, estaremos orando por aqueles que precisam, pelos dizimistas da casa do Senhor desta noite, irmã Maria Borges, Jucinei Calegari,
Loreni Nogueira. Que Deus abençoe, Deus prospere a vida dos nossos irmãos. Mais alguém precisa de oração? Vamos orar juntos. Como está, pastor Andir? Está melhorando? Vamos orar pelo pastor Andir. Está com uma enfermidade ali no joelho, mas Deus é poderoso para estender a mão e restabelecer a saúde do nosso companheiro. Vamos orar juntos ao Senhor nesta hora e apresente a Deus o seu coração, apresente a Deus a sua alma, apresente a Deus a sua vida. Se tem alguém que você precisa soltar, solte hoje, em nome de Jesus. Tem alguém que precisa desamarrar do seu coração, da sua alma, solte hoje. Não leve aos atormentadores, mas vá em paz, em nome de Jesus, e que Deus seja contigo, que Deus te abençoe, que Deus prospere a sua vida e que você tenha paz. Quando Jesus diz que veio para dar vida e vida com abundância, é livrar-nos de toda amarra, de todo mal, de todo sentimento ruim, é de trazer sobre nós a sua bênção e a sua paz, para que nós possamos viver em paz e regozijar na presença de Deus. Oremos juntos. Senhor Jesus, estou, Senhor, na tua presença, Pai, depois de ter ministrado, Senhor, a tua palavra. Eu sei, Senhor, que só tu tens poder para trabalhar em nós, na nossa alma, Senhor, no nosso coração, no nosso sentimento, Senhor. Meu Senhor, de coisas que nos prendem. Meu Senhor, vai nos perdoando pelos nossos erros do passado. Nós apresentamos a Ti, Senhor, esta noite. E queremos ficar livres, Senhor, de todo mal, de todo erro, Senhor, de toda a carga do passado. Meu Senhor, nos livra, Senhor, desses sentimentos de culpa. Senhor, nos ajuda a receber de Ti o perdão. Ajuda-nos, Senhor, a viver uma vida em paz. Meu Senhor, e por aqueles que erram conosco, Senhor, meu Deus, nos dá graça pelo Teu Espírito Santo, para que possamos também perdoar, Senhor, assim como nós recebemos o perdão do Senhor, o Senhor venha trabalhar no nosso coração, Jesus, na nossa alma. Eu sei, Senhor, que só o Teu Espírito pode operar em nós, para que libertemos-nos, Senhor, de toda a prisão onde somos colocados. Meu Senhor, nos ajuda a soltar da nossa alma sentimentos amargos, resquícios, Senhor, de falta de perdão, que muitas vezes nos tornam amargos e amargurados, mas que o Teu Espírito, Senhor, trabalhe na nossa vida, Senhor, passa na nossa alma o bálsamo de Gileade, Senhor, cura, Senhor, as nossas emoções, a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, Senhor, nos dá paz. Meu Senhor, por aquele, Senhor, que não pode dormir, Pai, em nome de Jesus eu peço a Tua bênção esta noite. Dá, Senhor, a Tua bênção, dá um sono tranquilo, Senhor, um sono reparador, Senhor. Jesus, que o Teu filho, a Tua filha, Senhor, seja o canal do Teu Espírito Santo, Senhor, a partir de hoje, para receber de Ti a paz na sua vida, na sua alma. Deus, liberta, Senhor, de todo sentimento amargo, Senhor, de todo sofrimento. Dê a Tua bênção, dê a Tua paz, trabalha, Senhor, na nossa alma de forma extraordinária. Nós precisamos de Ti, querido Espírito Santo. Nunca se afaste de nós, Senhor, mas mantém, Senhor, a nossa alma regada com a Tua presença, para que tenhamos paz ao deitar e ao levantar. Deus, ao trabalhar, Senhor, ao agir, que a Tua presença esteja conosco, Senhor, nos dando a Tua bênção e a Tua paz. Oro pela Tua igreja, oro pelo Teu povo, oro, Senhor, pela vida dos Teus filhos que precisam da Tua bênção, Senhor, e pela nossa cidade, Senhor, nesses momentos de dificuldade que enfrentamos, Senhor, no país e no mundo. Livra, Senhor, da pandemia. Deus, não permita, Senhor, que os Teus filhos fiquem sem o emprego, sem a renda, sem o trabalho, mas tem misericórdia, Senhor, e cuida do Teu povo, cuida da Tua igreja, Senhor. Nós oramos agradecidos ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos. E dizemos juntos: Deus vos abençoe, vos dê uma noite de paz.